O tema, o versículo, porque o salmo inteiro ele é muito grande, né? O Salmo 118 são 29 versículos. O tema é o versículo 24, mas eu quero, antes de falar do 24, eu quero ler os primeiros versículos, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é o que diz aí? É bom. Mais alto, Ele é? Bom. Ele é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. 2. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. 4. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Daí vem um versículo que eu quero ler, vamos dar um salto agora, lá no versículo 24, que é o tema da festa, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Agora um outro salto, lá para o último, 29, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém. Pode se assentar, queridos. Já oramos, né? Eu, quando tenho a oportunidade, eu quero ser bem objetivo na minha fala. O relógio aqui está certo, né, pastor? Tá. Eu quero ser bem objetivo na minha fala. Quando nós falamos de salmos, e eu preguei esses dias, semana passada eu preguei na igreja do Jardim Paulistano, né? E uma coisa que eu expliquei é que quando nós falamos sobre salmos, quando a gente faz uma leitura dos textos de salmos, nós encontramos um homem manifestando a Deus a sua espiritualidade. Se nós temos em diversos outros textos a história do povo de Israel, se nós temos, por exemplo, nos textos proféticos, Deus falando ao homem, veja, por exemplo, quando você lê Isaías, quando você lê Ezequiel, Daniel, você vê Deus se revelando ao homem através das profecias. Aqui em Salmos ele tem um sentido inverso, porque nós encontramos um homem falando com Deus, louvando a Deus, orando a Deus. Então, quando você lê Salmos, você não encontra história, por mais que eles estejam inseridos em um momento histórico, mas você não encontra a história. O que você encontra são orações, que não foram soltas por acaso, que não foram jogadas ao acaso, que não estão aqui lançadas por acaso. Elas estão dentro de um contexto histórico, sim. Quando você lê Salmos, por exemplo, você encontra louvores a Deus. O Salmo 118, ele não é uma oração, por mais que pareça. O Salmo 118 é um cântico, e era um louvor que eles cantavam numa festa, que era talvez, sem dúvida, uma das festas principais do povo de Israel, que até hoje é celebrada, e que também nós celebramos, mas nós celebramos com outro sentido, que é a festa da Páscoa, o Passar. E a festa da Páscoa que os judeus celebram, qual que é a Páscoa que nós celebramos? Nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos celebramos esta Páscoa, mas os judeus não. A celebração da Páscoa dos judeus é a memória da saída do povo de Israel da terra do Egito depois de 400 anos, e quando Deus levanta Moisés para libertar esse povo, eles celebram a Páscoa, porque ali o cordeiro foi morto, eles passaram sangue no cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo da morte não entrou na casa do povo hebreu. Então este cântico era um cântico que eles cantavam
quando eles estavam indo para o templo celebrar a Páscoa. Os salmos são entendidos, eles podem ser divididos. Isso aqui não é uma aula de teologia, mas é importante nós lermos com essa compreensão. Nós podemos dividi-los em 3 períodos. Os salmos que foram escritos antes do cativeiro da Babilônia, que são salmos onde nós encontramos palavras de ensino, palavras de exortação. São salmos que nos alertam a vivermos de acordo com a lei de Moisés. Depois nós temos um segundo momento de salmos, onde nós encontramos os salmos que foram escritos quando o povo estava no cativeiro, e geralmente são salmos de lamento, são salmos de súplica, são salmos que expressam sofrimento. Existem vários salmos assim. E existe um terceiro grupo, um terceiro momento de salmos, que são salmos que eles escreveram depois do cativeiro. Então são salmos de louvor a Deus, onde eles estavam celebrando a libertação do cativeiro da Babilônia. O Salmo 118 eu tenho para mim, que ele foi escrito, foi composto desse período depois do cativeiro. E esse povo que escreve este salmo, esse povo que vive a espiritualidade desse salmo, foi um povo, e aqui eu quero entrar no salmo, foi um povo que ficou 70 anos na Babilônia. Foi um povo que passou por 70 anos por um processo duro, difícil de provação. E é interessante que quando eles começam a falar desse período, ou melhor, depois que eles passam por esse período, eles escrevem este salmo dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Deus é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Foi lido aqui, não sei se você prestou atenção, mas foi lido aqui Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. E Lamentações 3 vai dizer exatamente isso, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E eu não sei se você prestou atenção na minha leitura, mas nós fizemos a leitura dos versículos aqui do Salmo 118, e por 5 vezes apareceu a expressão: a sua misericórdia, ela dura para sempre. Por 5 vezes. Por 2 vezes apareceu a expressão: o Senhor, Ele é bom. Por 2 vezes. O versículo 1 e o último versículo que eu li, que foi o versículo 29, vai dizer exatamente esta afirmação: porque Deus, Ele é bom. Esse povo falou que Deus é bom, não foi no momento da luta, porque no momento da luta, no momento do processo do cativeiro, no momento da nossa dificuldade, nós não conseguimos compreender a bondade de Deus. Quando uma porta se fecha para nós, nós não conseguimos entender a bondade de Deus. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, hoje por exemplo, hoje cedo, eu fui fazer um velório, estive num velório hoje cedo, e é difícil você chegar para alguém que perdeu um ente querido e você falar: Deus, Ele é bom. Por mais que a pessoa seja cristã, por mais que a pessoa entenda que nascer, viver e morrer faz parte do processo da vida, é difícil você chegar para uma mãe e falar: olha, o teu filho morreu, mas Deus é bom. É difícil você chegar para um pai de família que já tem dificuldade de trazer sustento para casa, e esse pai de família ou essa mãe de família perde o emprego. É difícil você chegar para essa pessoa e falar: olha, Deus é bom. Talvez num primeiro momento ela não vai entender. Essa expressão, essa frase, Deus é bom, é uma das frases mais difíceis de nós falarmos, porque quando tudo está bem, é fácil dizer que Deus é bom.
Quando eu abro a geladeira da minha casa, quando eu abro os armários da minha casa, eu encontro fartura. Quando eu tiro o extrato da minha conta, eu encontro fartura. Quando eu tenho a garantia de um emprego, que todo dia tal, eu terei o meu salário. É fácil dizer que Deus é bom. É fácil dizer que Deus é bom quando a gente abre a igreja para fazer o culto e nós temos obreiros, e nós temos uma igreja com bastante gente, nós temos os dízimos e as ofertas entrando ali com facilidade. É fácil dizer que Deus é bom. É fácil dizer que Deus é bom quando você levanta da cama e você tem saúde no corpo para fazer todas as suas atividades do dia. É fácil. Esse povo disse que Deus é bom, mas eles disseram isso depois que eles passaram pelo processo. E eu compreendi algumas verdades que eu quero passar para você nessa noite. Primeiro, nós em muitos momentos só iremos compreender a bondade de Deus. Em muitos momentos nós só iremos compreender a bondade de Deus, não no começo, não no meio do processo, mas nós vamos entender no final do processo. Às vezes uma porta se fecha para nós e nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados e nós não entendemos. Só que lá na frente Deus abre uma porta maior e nós entendemos que Deus é bom. Às vezes Deus tira pessoas do nosso convívio e nós ficamos tristes, e nós ficamos angustiados, e nós ficamos depressivos porque nós não compreendemos. Só que lá na frente Deus faz algo novo, lá na frente Deus faz algo maravilhoso, e nós compreendemos então que tudo isso é no trabalhar de Deus, e Deus é bom por causa disso. Existem coisas que estão erradas na nossa vida e outras só darão certo porque aquilo deu errado primeiro, e daí lá na frente a gente reconhece, foi o favor de Deus, foi a bondade de Deus, foi o melhor de Deus para a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, talvez você não está entendendo os processos de Deus, mas Deus é bom e Ele está fazendo algo bom na tua vida, ainda que hoje você não entenda. Amanhã você vai entender, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto, aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Deus, Ele é bom. Diga para quem está ao seu lado, Deus é bom. Diga assim, em todo tempo. Existe essa expressão, olhe para mim. Existe essa expressão registrada no Salmo de número 73. Não sei se você já leu o Salmo 73, mas o Salmo 73 é um salmo de um homem chamado Asaf, que era um levita. E o Salmo 73 ele começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ponto. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, mas eles estão firmes, eles estão na sua força. E Asaf começa a desabafar dizendo: olha, eu quase me perdi, eu quase me desviei, porque por alguns instantes eu tirei os meus olhos de Deus. Olhe para cá. Por alguns instantes eu olhei para aquilo que o ímpio tinha, e eu comecei a comparar a minha vida com a vida do ímpio. Sabe qual é o problema? Quando nós começamos a comparar a nossa vida. Sabe qual é o problema? Quando nós começamos a comparar a nossa história. Sabe qual é o problema? Quando nós começamos a comparar, pastores, a nossa igreja. Ah, mas aquela igreja tem o mesmo tempo que a minha, e parece que eles estão melhores do que eu, do que a nossa igreja. Sabe qual é o problema? Quando você começa a se comparar com amigos que estudaram com você lá atrás. Quando você começa a se comparar com pessoas, talvez na sua própria casa, o meu irmão, a minha irmã. Nós não podemos ficar comparando, sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para você, é aquilo que Ele tem para você, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Asaf quase se perdeu, por quê? Porque ele tirou os olhos de Deus.
Só que ele afirma: até que eu entrei no santuário de Deus. Daí mudou. Porque quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles, o fim que eles terão. O fim deles não será o mesmo fim que eu terei, porque eu estou aqui na presença de Deus. Percebe que Asaf, ele reconhece que Deus é bom. E não é fácil reconhecer que Deus é bom quando as coisas não estão indo bem. Não é fácil reconhecer que Deus é bom quando um projeto não dá certo. Porque a nossa visão ela é micro. A nossa visão ela é pequena, pequena. A nossa visão ela é uma visão totalmente limitada. Nós não conseguimos enxergar acerca do nosso dia de amanhã, acerca do nosso futuro. E Deus, na sua soberania, Deus é soberano. Deus está articulando, Deus está trabalhando, Deus está projetando um futuro bom para as nossas vidas. Existem coisas que só darão certo, porque outras darão errado primeiro. Existem portas que serão abertas, mas primeiro portas terão que ser fechadas. Existe um vinho novo sendo preparado para você, mas antes que esse vinho novo chegar, tira o vinho velho, tira o outro velho e deixa Deus trazer um novo para a tua vida. Pastor, mas eu estou aqui, estou triste, estou angustiado. Se desprenda disso e Deus vai trazer algo bom para a tua vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Se é para Ele, aplauda mais forte. Aleluia. Então, a primeira coisa, Deus é bom. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso: Deus ele é bom. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segundo lugar, ele fala: e a sua misericórdia ela dura para sempre. Esse povo saiu de um cativeiro de 70 anos. E diga-se de passagem, ninguém passa por processos difíceis por acaso. Ninguém sofre por acaso. Fala para o seu irmão do lado: ninguém sofre por acaso. Ei, olha aqui. Ou Deus está te quebrando, ou Deus está te fazendo uma pessoa mais simples, mais humana, ou Deus está te preparando para te colocar num lugar maior. Quem entendeu, diga amém. Então não é por acaso. Sofrimento não é por acaso, não é de graça. E aquele povo passou por um processo difícil, mas eles passaram por isso dizendo: a mão de Deus esteve sobre nós, e a misericórdia dele é infinita. Porque se fosse Deus levar em consideração o que de fato nós somos e o que de fato nós merecemos, nem aqui nós merecemos estar. Porque ninguém olha aqui, ninguém é abençoado por Deus por méritos. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer: eu mereci estar aqui. Eu participei de um programa, acho que foi sexta-feira essa semana, e nós falávamos do texto de Coríntios, capítulo de número 11. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando eu me examino, quando eu faço esse autoexame, eu não pego a ceia e falo assim: eu mereço ceiar, eu de fato mereço ceiar. É o contrário. Quando o meu autoexamino, eu falo: meu Deus, eu não tinha nem que estar aqui, Senhor. Ainda mais eu que sou pastor e estou em cima do altar ministrando a ceia. Eu falo: Senhor, será que não tem ninguém mais ideal para estar aqui? E o Espírito Santo fala: a minha misericórdia dura para sempre. Não é mérito. Nós não somos abençoados por um mérito. Nós não somos abençoados por retribuição. Não há nada que você faça, não há nada que você consiga fazer que vai lhe garantir que você merece ser abençoado, que você merece ser abençoado por Deus. Não há nada que o pastor dessa igreja possa fazer. Pastor, não tem nada que o Senhor possa fazer que possa merecer ser abençoado. Pelo contrário,
É a misericórdia de Deus que dura para sempre. E eles disseram: nós não morremos na Babilônia, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Nós ficamos lá 70 anos e saímos de lá, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Deus restaurou a nossa vida e nos trouxe de volta para recomeçar. Não é porque nós merecemos, é porque a misericórdia dele dura para sempre. Pastor, eu estou me sentindo pequeno, estou me sentindo fraco, estou me sentindo limitado. Paulo também se sentia assim, e é por isso que Deus falou com ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Aleluia! A misericórdia de Deus dura para sempre. Não há nada que eu faça que vai fazer Deus me amar menos ou me amar mais, porque Ele já me ama. E se eu subir uma escada de joelho, não vai mudar. Deus vai te amar do mesmo jeito. E se eu me cortar com lanças, e se eu queimar o meu corpo no fogo, e se eu... nada disso vai mudar. Deus, Ele olha para mim e para você com um olhar de misericórdia. E nós somos iguais perante Deus. E é por isso que o salmista falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Para sempre significa o quê? Deus, Ele é constante. Diferente de muitos de nós que oscilamos. Queremos hoje, não queremos amanhã. Amamos hoje, amanhã odiamos. Deus, Ele é constante. O atributo de eterno pertence apenas a Deus. Ele é eterno. Deus não tem início, meio e tampouco fim. E eu quero concluir a minha reflexão de hoje exatamente no versículo que foi colocado como tema desta festa. Glória a Deus. Que é o versículo 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez. E aqui percebe que o versículo, ele fala no singular. Ele não está dizendo estes são os dias. Ele está dizendo este é o dia. Parece-me que tem um dia. Parece-me que existe um dia que é o dia de Deus. Parece-me, quando eu olho para esse texto aqui, que existe um dia, e esse dia é o dia que nós devemos regozijar e alegrar no Senhor. Sabe que é o dia? Que dia é esse? Eu quero encerrar dizendo isso para você. Existe um dia que Deus vira a chave na nossa vida. Existe um dia que Deus resolve dizer: de hoje em diante eu mudo a tua história. Teve uma vez que o povo de Israel estava passando no meio do mar Vermelho, e no meio da travessia Moisés era o último da fila, e no final, depois que todos passaram, Moisés estava no meio do mar, a seco, e Deus falou assim: olhe para trás. E quando ele olhou para trás, difícil Deus mandar alguém olhar para trás, né? Geralmente Deus manda olhar para frente. Deus falou: olhe para trás. Está vendo esses egípcios aí? Vocês nunca mais verão esses egípcios. Diz a Bíblia que o mar fechou e todos foram mortos. Teve um dia que Deus falou para Josué: de hoje em diante eu te exalto perante o meu povo. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. De hoje em diante. Diz a Bíblia lá em 1 Samuel, que Samuel trouxe Davi para o meio dos seus irmãos. Ele pega um vaso, um chifre
Ele derrama o azeite sobre o Davi. E diz assim a Bíblia, que daquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito de Deus falou assim: esse daqui é meu. Foi daquele dia em diante. Eu quero dizer para você que hoje é o dia que o Senhor marcou para mudar a tua história. Ei, levanta a sua mão para o céu, crente. Hoje é o dia que Deus mudou. Hoje é o dia que Deus virou uma chave na tua vida. Hoje é o dia que o Senhor fez para mudar a tua história. Se você crê nisso, abre a tua boca, exalte, adore, regozije-se no Senhor. Ele muda a tua história nessa noite. Aleluia. Se é para Ele, aplauda mais forte. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Você pode dizer glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Existem dias. Josué vai dizer, lá no livro de Josué, se não estiver enganado, capítulo 10. Nunca houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois, ouvindo Deus assim a voz de um homem. Foi o dia que Josué levantou as mãos e falou: sol e lua, pare. E Deus fez tudo parar para ouvir a oração de um homem. Homem como eu e você. Tiago vai dizer que Elias, sendo sujeito às mesmas tentações que eu e você, ele orou e Deus respondeu a sua oração com fogo. Hoje é o dia que o Senhor fez para mudar a trajetória da nossa vida, para mudar a trajetória dos nossos ministérios. Está aqui os pastores, mudar a história do nosso ministério. Está aqui pessoas casadas, mudar a história do teu casamento. Aqui tem jovens orando: Deus me ajuda, me muda, Senhor. Hoje Deus marcou para mudar a história. Tem gente aqui orando, dizendo: Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Hoje é o dia que o Senhor fez. Aleluia! Você vai fechar os teus olhos agora e nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Nós combinamos aqui no louvor. Como se chama? O seu nome? Anderson. Nós combinamos aqui uma música. Eu pedi para ele tocar uma música, mas eu não sei cantar. Eu prefiro muito mais pregar do que cantar. Mas eu quero te convidar a ficar de pé agora, em nome de Jesus. Você vai fechar os teus olhos agora. E nós vamos fazer uma coisa só aqui. Vai ser um coral aqui. Ele vai tocar e você vai cantar. Vai pôr as mãos assim no seu coração. Pode fechar os seus olhos. Isso, pessoal aqui, vem cá. Toma aqui o lugarzinho. Se quiser apagar a luz, foi bonito, ficou gostoso aquele clima. Você crê que hoje é o dia que o Senhor fez? Esquece que tem alguém do teu lado. Depois você conversa. Coloca assim a mão no seu coração. Não sou eu que vou cantar, quem vai cantar vai ser vocês. Aquieta minha alma. Vamos lá? Aquieta minha alma. Maravilha, isso. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Você consegue cantar só um pouquinho mais alto? Vamos lá? Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, vamos lá, isso. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Que coisa maravilhosa. Hoje é o dia que o Senhor fez.
chama aberto. Aquieta minha alma, vamos.